A opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. 60 milhões de visualizações. Esse é o TBC Debate que começa com os seguintes destaques. Barroso afirma que é um mito a inocência dos acusados do 8 de janeiro. E esse mito de que é um conjunto de pessoas inocentes, úteis, que estavam lá sem saber bem o que estava acontecendo. Brasil sobe de posição e volta a ter o segundo maior juro real do mundo. A economia brasileira crescerá acima de 3,5% em 2024, diz Lula. A economia vai crescer, perto do que eu vou falar, acima de 3% e vamos chegar acima de 3,5%. Edemundo Gonzalez assinou carta acatando vitória de Maduro e diz ter sido chantageado. E ainda, Jojo Todinho vira alvo de briga na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, se você quiser arrumar um problema pessoal comigo, você arruma lá fora. Você me espera na rua ali fora. Veja também, PSDB afirma que cadeirada de Datena foi reação a terrorismo psíquico. Bolsonaro fala pela primeira vez sobre bloqueio do X no Brasil e diz que foi censura prévia. Confira detalhes à nossa pergunta do dia. Conosco, dois gigantes debatedores com posições antagônicas. Albir Júnior é professor, é policial militar. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, Rafael. Muito feliz de estar aqui com os senhores novamente, professor Márcio Manuel. Espero trazer o melhor debate possível para os telespectadores. E ele é o MM, não é balinha, não é aquele chocolate, mas ele é gente boa. Professor Márcio Manuel, geógrafo e comentarista político, tudo bem? Seja bem-vindo. E também não é instância MM. Muito obrigado, Rafael Vasconcelos. Nisso eu nem havia pensado, Meu abraço professor. sincero, fraterno, cordial e respeitoso a você, também ao Almir Júnior, a Aline Coelho, toda a produção, aos ouvintes da RBC AM FM, aos telespectadores da TV Brasil Central. Vamos então para mais uma tarde de debate, de informações. Professor, eu não posso perder o gancho jornalístico. O que é esse negócio de instância MM? Eu não sei o que é. É uma casa de, vamos dizer, de relaxamento adulto masculino. Não entendi, foi rigorosamente nada. Casa que você de entretenimento masculino adulto. Que você em casa tire as suas próprias conclusões. Eu não tenho nada a declarar. Vamos lá. Vamos para a nossa pergunta do dia. Nesse começo descontraído aqui do TBC Debate, porque o X afirmou, por meio de nota, que o serviço da plataforma de mídia social foi restaurado de maneira inadvertida e temporária no Brasil após uma mudança do provedor da rede da empresa. A Anatel deverá explicar ao STF o que causou a volta não autorizada do X, que é o antigo Twitter. Vamos acompanhar na nossa pergunta do dia. A Anatel deverá explicar ao STF o que causou a volta não autorizada do X no Brasil. Usuários relataram o retorno da rede em diversas partes do país. A plataforma também estava funcionando no Supremo. Depois voltou a ser bloqueada. O aplicativo da rede social podia ser acessado tanto em smartphones quanto pela versão web, utilizando o servidor de rede da corte. O X voltou a bloquear diversos perfis que haviam sido desbloqueados pouco antes de ser desativado no Brasil. Entre os bloqueados, temos o influenciador Bruno Ayub e o blogueiro de direita Alan dos Santos. O ex-presidente Bolsonaro aproveitou o furo do bloqueio e fez publicações no X criticando a decisão de Moraes. Sem citar o ministro, Bolsonaro afirmou que a decisão de bloquear o X foi censura prévia, prática vedada pela Constituição e uma grave violação de direitos fundamentais. Em resposta à pergunta de uma jornalista sobre o bloqueio da plataforma no Brasil, a Casa Branca afirmou que todos devem ter acesso às redes sociais e que isso é uma forma de liberdade de expressão. No Distrito Federal, o deputado Tiago Manzoni protocolou um projeto de lei que autoriza o uso de tecnologias como VPN para acessar a rede social X,
sobre o argumento de proteger a liberdade individual. Diante desta polêmica, até quando Moraes vai manter o bloqueio do X no Brasil? Eu fico imaginando que a gente está vivendo num mundo paralelo, porque eu acho que tem pessoas passando fome no Brasil, não tem? Não tem um problema da fome, não tem um problema da educação no Brasil que é ruim, de várias e várias áreas. E Alexandre de Moraes é o protagonista, é o cara que manda mais do que o presidente da República, é o cara que quer mandar no mundo inteiro, quer mandar no Brasil. Professor Márcio Manuel, é muito rigor da minha parte, o Alexandre de Moraes está buscando um protagonismo que não deveria ser peculiar a ele. Qual a sua opinião, professor Márcio Manuel? Negativo, não tá buscando nenhum protagonismo que não é peculiar a ele, não. Ele está fazendo apenas o que é peculiar a ele, o que está dentro do rito jurídico. Eu vejo dessa forma. Evidentemente que eu tive, voltando à pauta, eu tive uma alegria de algumas horas ontem, né? Quando o meu ex estava normal, fiquei até feliz. Mas daí a pouco já não estava mais. E a pergunta é até quando? Bom, basta pagar as multas, eu acho que já pagou. E tem também que estabelecer um representante legal do ex no Brasil, só isso. O que aconteceu ontem? Foi feita uma mudança de site, uma mudança de IP, foi feita essa mudança. Aí a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicação, disse o que havia acontecido, pediu até ontem, no máximo até hoje, na hora do almoço, para explicar exatamente o que aconteceu. Só que poucas horas depois que eu entrei, já não entra mais, eu não consigo entrar mais. Então o preço já voltou ao que estava. E outro detalhe, quando você fala que a liberdade de expressão está sendo tolhida, está sendo obstruída, eu não vejo dessa forma, de jeito algum. Sempre que podem, estão colocando coisas que não são verdadeiras. No programa passado que eu estive aqui, foi trazida uma pauta aí de falas de perseguição de ministro do Supremo Tribunal Federal, pressionando deputados federais e senadores, recebendo ligação para que eles não votem em PECs ou em projetos de lei ou em projeto de emenda constitucional. E aí eu quero as provas. Cadê as provas? Ligação de ministro. Cadê as provas? O diálogo que tem, pede então a quebra do bloqueio telefônico. Olha que coisa absurda, Rafael, Almir, telespectadores e ouvintes. Se algum ministro do Supremo Tribunal Federal ligar para o senador, ligar para o deputado federal, pressionando, deputado federal, pressionando para não votar nisso, não vote nisso, não vote naquilo, eu determino. Ora, isso é razão para quebra de bloqueio, aí sim terá um pedido de impeachment com razão. Porque o ministro do Supremo não tem que determinar nada a nenhum dos 81 senadores e a nenhum dos 513 deputados e deputadas federais. Os parlamentares têm que ser livres, foram eleitos pelo povo, pelo voto direto, pelo voto limpo e de credibilidade, para defender o povo. E não é admissível que ministro ligue para alguém censurando, ameaçando. Se tem esse registro, uma mão cheia para ter impeachment. E se falam isso e não tem, então precisa de vir na imprensa e mostrar a verdade. Se fala, tem que mostrar a verdade. Por isso, Rafael e ouvintes telespectadores, é fundamental que Alexandre de Moraes continue de pulso firme para o Brasil continuar democrático. Almir Júnior, qual a sua opinião? Alexandre de Moraes está certo, está errado? Qual a sua visão? Então, Rafael, a respeito do Alexandre de Moraes, ele é um indivíduo que mais aparece no contexto do Brasil em si, tanto pelas suas decisões de formas arbitrárias, tanto pelos seus posicionamentos, que muitas das vezes se posiciona de forma político-partidária. Então, existe um sério problema quanto ao ministro Alexandre de Moraes, que, inclusive, hoje é um indivíduo que tem mais assinaturas para o seu impeachment, que o Senado Federal, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, estão se mobilizando para tentar impedir ele de manter-se no cargo, em decorrência das diversas violações a direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de expressão. Alexandre de Moraes ele é um indivíduo no qual
Tribunal, ele se encontrou com um superpoder. Nesse superpoder, nós temos aqui a quebra do sistema democrático, que trata de um sistema tripartite, em qual nós vamos ter um legislativo que vai criar as leis e fiscalizar o executivo que administra a máquina pública, e temos o judiciário que somente diz o direito ao caso concreto, trazendo jurisprudência, e jurisprudência as decisões reiteradas dos tribunais, que tem que ser tomada de forma prudente. Quando você vê Alexandre de Moraes trazendo cerceamento da liberdade de expressão por diversos momentos, consequentemente estamos vivendo aquilo que nós vamos chamar de ditadura travestida de democracia. Alexandre de Moraes, quando ele bloqueia o aplicativo X, o antigo Twitter, ele mostra que ele é um indivíduo que muitas das vezes ele acaba sendo mimado. Ele traz uma decisão e firma ela até o final. Enquanto ele vai manter essa decisão? Enquanto ele tiver ali o corporativismo do Supremo Tribunal Federal, enquanto ele tiver ministro Barroso dando validade, trazendo uma romantização do que é praticado por ele, enquanto o Senado Federal não se unir ali para tentar gerar o seu impedimento. Enquanto isso, Alexandre de Moraes, ele se mostra um homem forte naquilo que está sendo errado, naquilo que contraria a legislação brasileira, naquilo que vem contrariar os princípios constitucionais aplicáveis às pessoas, os princípios constitucionais de garantias fundamentais da pessoa humana. Não seria a hora de pacificar, professor Márcio Manuel? Porque... infelizmente, né, o STF acabou tentando bloquear alguns perfis de redes sociais. Isso não é ruim para a democracia, para o Brasil, e o povo ele não fica cada vez mais desguarnecido, porque, como eu disse, o Brasil tem muitos outros problemas que vão além dessa questão aí de bloquear a rede social. E sempre foi um escândalo para todo mundo quando alguma rede social é bloqueada, quando um veículo de comunicação, quando uma rede social poderosa é bloqueada. Não está tendo muito autoritarismo, a gente não deveria lutar por uma pacificação, Alexandre de Moraes baixar um pouco a bola dele? Rafael, sua visão? Vale lembrar que a suspensão do X teve o aval da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ok? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal poderia ter ido contra a suspensão. Não foi bloqueio, foi suspensão. Poderia ter ido contra e não foram. Não foram contra. Votaram com o ministro Alexandre de Moraes. Então, esse filho não é só dele. Ele teve o aval da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, algo que ninguém fala. Fica concentrando os ataques apenas do Alexandre de Moraes. Outro detalhe. Nós temos que ter medidas diferentes para procedimentos diferentes, para atitudes diferentes e para grupos diferentes. Eu talvez seja o mais velho nesse estúdio aqui, talvez não, tem um senhor ali que está nos assistindo, talvez seja mais velho que eu, obrigado. Obrigado pela presença dele, a gente fica feliz. Exatamente, obrigado pela presença. Mas eu não me lembro quantas eleições para presidente eu vi, de 4 em 4 anos. E eu sempre pergunto, sempre que eu tenho alguém de direita do meu lado debatendo comigo, eu pergunto, se Bolsonaro tivesse vencido Lula no segundo turno, nem vou dizer no primeiro, porque o Bolsonaro perdeu os 2 turnos em outubro de 22. Se eu tivesse vencido o segundo turno em outubro de 22, teria bloqueio de rodovia, gente na porta de quartel e o 8 de janeiro? Só sim ou não? Eu não encontrei ninguém que dissesse ou sim ou não. Sempre fica ali tentando, ou seja, fizeram isso... Pergunta para o seu debatedor, que está aqui do seu lado. Vou perguntar então. Fizeram isso por motivo, estou dando tempo para pensar ainda. Fizeram isso por motivo indo contra a democracia. Isso é ato antidemocrático. Diante disso, nós temos que agir rápido. Por quê? Porque esse tipo de pensamento, não são todos, não é toda direita, não é todo conservador, não é toda conservadora, não estou colocando na vara comum. Esse tipo de pensamento, a partir do momento que ele espalha, e nós temos centenas de coaches, de influenciadores, de youtubers, que influenciam milhões de pessoas. Ora, isso já mudaria o resultado de uma eleição de acordo com o que é colocado como mentira. Palavras ditas mentiras, ditas como fake news. Isso já viraria uma verdade. Existe um provérbio alemão que diz que se 1 milhão de pessoas disser uma tolice, continuará sendo uma tolice. Mas tem um outro que diz que a mentira dita várias vezes pode virar verdade.
Por isso que o Supremo Tribunal Federal tem que agir rápido. Não é simplesmente, não. Se ele acusou, se ele faltou com respeito, se provocou danos morais, alguma coisa, abre um processo contra ele, tá chegado. Só que isso vai levar anos. Um processo desse leva anos. Quando se trata de mentira, de mudar a cabeça de eleitor, tem que agir rápido. Então eu quero aproveitar e fazer a pergunta para o Almir Júnior. Se Bolsonaro tivesse vencido Lula no segundo turno de outubro de 22, teria bloqueio de rodovia, teria pessoas na porta dos quartéis e teria o 8 de janeiro? Só sim ou não, por favor? Então, professor, é meio complicado perguntas objetivas ser feitas dessa forma, porque eu posso fazer uma pergunta para o senhor que é impossível o senhor falar sim ou não. Por exemplo, se eu perguntar para o senhor assim, professor Márcio Manuel, o senhor continua roubando ou o senhor parou de roubar? Tem como responder sim ou não? É inviável, porque o senhor nunca roubou, então o senhor tem que falar, não, eu nunca roubei. Você tem que dar, deixa para eu falar sim ou não. Pode perguntar qualquer uma. Então vamos lá, professor, o senhor continua roubando ou o senhor parou de roubar? Não, aí não dá sim ou não. É o que eu estou dizendo, perguntas não podem ser feitas de forma extremamente objetiva. Professor, o senhor continua roubando? Continua roubando, professor? Não. Mas se você não continua roubando é porque o senhor já roubou antes e parou de roubar. Essa interpretação pode se dar. Então é algo muito complicado. O senhor consegue compreender a dinâmica? Provavelmente o brasileiro, naquele momento, envolvendo as eleições, envolvendo a eleição do presidente Lula, se deu àquele povo da direita a ir para a porta de quartéis, a parar as rodovias, em decorrência de um sentimento de injustiça, professor. Não tem nada pior do que aquele sentimento de impotência, de injustiça, diante de uma situação que muitas das vezes foram arbitrárias. Como, por exemplo, o bolsonarista em si, o brasileiro que votou no o ex-presidente Bolsonaro, muitas das vezes ele sentia o cerceamento da sua liberdade de voto, o cerceamento das suas diversas liberdades. Inclusive, como trazendo, por diversos momentos, bloqueio de redes sociais, trazendo em diversos momentos, tirar vídeos de campanha política do Bolsonaro do ar. Nicolas Ferreira, ele teve um vídeo que foi retirado do ar por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. Então, diante dessas circunstâncias, envolvendo também a parte de ser a urna auditável ou não com voto impresso, o brasileiro ele se sentiu violado nos seus direitos, nas suas garantias constitucionais, naquilo que vamos tratar a respeito do voto, e todo o poder emana do povo, que vai exercer diretamente ou indiretamente por meio dos representantes eleitos. A partir do momento em que todo o poder emana do povo e esse próprio povo se sente violado nos seus direitos, realmente acaba sendo necessário em que a sociedade se mobilize por conta disso. E o pessoal de esquerda, caso Bolsonaro fosse eleito, eles iriam para as portas dos quartéis? Não sei dizer, porque realmente é uma situação que a gente tem que ver o caso concreto. Mas o bolsonarista, logicamente aquele de direita, não iria, concorda? logicamente não iria, porque o sentimento de injustiça estava no coração daquele candidato de direita. O sentimento de injustiça estava no coração daquele indivíduo que votou no Jair Bolsonaro, por diversas situações, por ver um mecanismo estatal em prol de violar suas garantias, de ver um mecanismo estatal, TSE, Supremo Tribunal Federal, vídeo sendo tirado, Brasil Paralelo, que é um aplicativo que traz diversos documentários, foi tirado do ar, sem ao menos saber o que estava acontecendo num depoimento lá, no documentário relativo a quem mandou matar Jair Bolsonaro. Então, numa situação como essa, não trouxe nenhuma vinculação ao Lula. Por exemplo, falar que o Lula é um descondenado seria uma mentira? Se for uma mentira, vai lá e processa o indivíduo por calúnia, ou se não uma difamação, ou se não uma injúria, a depender do caso concreto. E quer um liminar? Faça o liminar, mas dê prazo para que a defesa vá lá e fale a respeito dos fatos. O problema que ocorreu naquela época, inclusive que gerou os atos do 8 de janeiro, foi o sentimento de injustiça que estava no coração daquele indivíduo de direita que votou no Jair Bolsonaro. Então, Rafael, não tem ninguém, não encontrei nenhum que fala sim ou não. Não tem. Com relação a vídeos... Qual que é a pergunta original sua? Foi tirado vídeo também do ar do Lula, que chamou o Bolsonaro de canibal e fez aquela piadinha com relação às meninas venezuelanas, lembra? Também foi tirado do ar. Qual que é a sua pergunta? Por favor. Não, qual foi a sua pergunta para uma resposta de sim ou não? Eu perguntei, se Bolsonaro tivesse vencido Lula em outubro de 22, no segundo turno de outubro de 22, teria bloqueio de rodovia, gente na porta de quartel e teria o 8 de janeiro? Ele vai responder sim ou não? Pode responder. Então, professor, como não eu disse, responde, Almir. Responde, Almir. Encontrei alguém. Mas é isso, professor. Talvez não tenha. Talvez não fosse acontecer como aconteceu na outra situação. Não. A resposta que o senhor quer é qual? Pra gente trabalhar em cima dela. Não, eu não sim quero ou não? nenhuma. Responde, eu quero você, ué. Talvez não, professor. Talvez não. Mas como Aí, que eu vou falar de algo hipotético? Satisfez a sua Sim ou desejo. não? Não é talvez não. Só sim ou não.
É complicado, porque Ajuda o professor. existem perguntas que ela é totalmente Ajuda o professor. subjetiva. Fala sim então, ou não. eu responderei não para agradá-lo. É muito complicado, porque perguntas totalmente subjetivas, perguntas hipotéticas, é muito complicado responder, porque a gente tem que viver o caso concreto. Algum espectro político que perdeu eleição... Pergunta para ele, sim ou não. Lula fez corrupção? Sim ou não? Para mim? Para você, sim ou não? Fez? Fez. Sim. Pode contar os dedos, o político não é corrupto. Ué, sim, ué. Outra pergunta, ao longo do período da redemocratização... Eu tô achando que esse programa agora vai chamar sim ou não, vai ficar melhor, inclusive. Vamos elaborar as perguntas. Não, mas eles não dão conta de fazer isso. Tem que... Por quê? Porque ao fazer... Porque o senhor não... Parabéns, o senhor foi objetivo quando eu perguntei. Porque o senhor não fica decretado. Porque no momento que o cara faz isso aqui, Rafael, no momento que você começa a devagar, pronto, aí o cara já desinteressa, ele nem presta mais atenção. Ao longo do período da redemocratização... Olha a pergunta para o senhor aqui. Sim ou não? Sandro Luiz. Pergunta para o Márcio Manuel. Se o Bolsonaro estivesse ganhando, a esquerda iria fazer quebradeira? Sim ou não? Não, nunca fez. Nunca fez? Porque resultado de eleição, não. Eu preciso distribuir o tempo aqui. Sim, e aí? rapidinho. Nunca fez? Meu Deus. Se eu falar mais de 30 segundos... Ok. 30 segundos na tela para o professor Márcio Manuel. Depois de eleição, não. Azar, de eleição. 30 segundos. Não estou falando de movimento sem terra, não. Ao longo do período da redemocratização, algum espectro político de esquerda que perdeu, bloqueou rodovia, foi para a porta de quartel e fez quebra-quebra em Palácio dos Três Poderes ou coisa parecida? Não, também não. Só aconteceu isso na história do Brasil. Nunca aconteceu antes. Aí não foram 30 segundos. Parabéns. E aí, Almir? Já teve quebradeira ou não? Demais. Os partidos... Sim ou não? Sim. Depois de eleição... Não, porque na verdade os partidos de esquerda eles foram bem beneficiados após a saída ali do Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos ali presidente Lula no primeiro mandato, presidente Lula reeleito, depois tivemos a Dilma. Então, após esse momento que entrou o Michel Temer que era o sucessor da Dilma, tendo como vice-presidente, e aqueles de esquerda voltaram também no Michel Temer, porque ele era o vice da presidente Dilma. Então, o primeiro momento em que houve a eleição de um presidente de direita foi a eleição em que Bolsonaro concorreu com o Haddad. Então, não teve nem prazo para que isso fosse acontecer. Isso eu concordo com você. Não teve nem prazo para que isso fosse acontecer. Mais de centro, né? Se a gente olhar para uma situação envolvendo após a eleição, quando aconteceu? Realmente, após a redemocratização, pode ser até um ato inédito. Entretanto, o que não houve? Houve tempo. O PT passou, salvo engano, foi 14 anos no poder. 14 anos no poder foi? 3 eleições. 8 com Lula, mais 4, 12 mais 2 e com a 1 ano e meio. Dilma. 13,5. 13,5? Mais 2 agora. 13,5. Mais 1 ano e 10 meses agora. Sim, então quase 16. Vamos colocar aqui quase 16 anos no poder. Enquanto Bolsonaro ele passou os 4 anos e nesse período houve diversas manifestações em diversos momentos envolvendo a política de Jair Bolsonaro. Agora voltar a falar assim, teve alguma situação envolvendo isso? Não, não teve, porque antigamente o brasileiro elegia Collor, FHC. Após o momento que a esquerda tomou o poder, na verdade a esquerda mesmo... Não, tomou o poder ou ganhou a eleição? Ganhou a eleição, perdão. Após o momento em que a esquerda ganhou a eleição, lá em 2002, 2003 e veio até aqui, nós nunca tivemos momento em que a direita fosse praticar atos violentos. Essa é uma característica de esquerda. Essa é uma característica que vai contra aquilo que é o conservadorismo. O que o conservadorismo prega? Que aqueles eventos de disruptura institucional não pode ser feito. Como é que seria isso? É a mesma coisa, nós temos um problema numa casa, o conservador ele pensa que nós vamos consertar o problema da casa. O pessoal de esquerda, que é aquele pessoal que normalmente traz um movimento de disruptura, eles querem quebrar a casa todinha para você ficar sem morar, para depois reconstruir uma nova casa. Então, realmente, são circunstâncias que são diferentes, não dá para trazer uma comparação com dois mundos totalmente diferentes, com filosofias opostas, com circunstâncias opostas, com períodos opostos. Presidente Jair Bolsonaro, até aquele momento, ele não incitou em momento nenhum que eu recorde que as pessoas fossem entrar no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, fazer quebradeira. O que aconteceu posteriormente foi nada mais, nada menos do que uma resposta truculenta por parte das Cortes Superiores. E nessa resposta que o Supremo Tribunal trouxe, na figura do Alexandre de Moraes, trouxe penas desproporcionais, descabidas, levando em consideração os crimes praticados, que a maioria desses crimes punido ali com detenção ou com penas que não passam de 4 anos. Realmente uma situação muito complexa, avaliar situações diferentes, contextos diferentes, tentar trazer respostas objetivas de sim ou não, positivo ou negativo. Existe um contexto por trás que seria desonestidade com o senhor que está assistindo eu trazer uma resposta de sim ou não.